Já estão os participantes aqui connosco. Eu vou dar início para também não respeitar aqui as pessoas que foram pontuais. Dou-vos as boas-vindas. Este é mais um webinar realizado entre a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género e o CENJOR, o Centro Protocolar para a Formação de Jornalistas. É já o terceiro que eu faço. E curiosamente é este que tem o tema mais macro, portanto comecei por afunilar em temas mais específicos, chamemos-lhe assim. Fiz um primeiro sobre o combate à discriminação em razão da orientação sexual, identidade e expressão de género e características sexuais. Fiz um outro sobre práticas tradicionais nefastas e agora então vamos fazer este que tem a ver com o conceito mais macro de igualdade de género e que na verdade vai depois influenciar tudo aquilo que se faz na prática, não é? E é exatamente sobre isso que nos vão falar aqui as três pessoas que eu tenho muito gosto em ter aqui, e que nos vão ajudar com certeza a olhar para aquilo que, enfim, para o mundo que temos hoje no que diz respeito à igualdade de género, sobretudo aos seus desafios, às suas ameaças, aos riscos de retrocesso, já vamos falar mais à frente sobre isto. Então, temos para refletir connosco sobre este tema, recorrendo à ordem alfabética, o João Oliveira, é doutorado em Psicologia Social, coordenador do PsyChange, Psicologia da Mudança Societal, e do Centro de Investigação e Intervenção Social do ISCTE, e tem investigado sobre corpos e a sua performatividade nos campos dos estudos de género, estudos críticos da sexualidade, e teoria feminista. A professora Lígia Amâncio, eu vou sempre dizer professora Lígia Amâncio, peço desculpa, mas não consigo. A professora catedrática emérita do Departamento de Psicologia Social e das Organizações do ISCTE, a instituição onde exerceu os cargos de diretora do Centro de Investigação e Estudos de Sociologia e do Centro de Investigação e Intervenção Social e foi inclusivamente presidente do Departamento de Psicologia Social e das Organizações. A sua carreira de investigação marcou o início dos estudos de género em Portugal, tendo-se centrado no estudo dos processos de construção social do masculino e do feminino e das suas implicações para a discriminação baseada no género. Foi presidente da Comissão para a Igualdade e os Direitos das Mulheres, a antecessora da SIG, de 1996 a 1998. E a Mónica Ferro, que é diretora do Escritório do Fundo das Nações Unidas para a População, o WNFPA, ou FNUAP, na versão portuguesa, tendo dirigido também o escritório do Fundo em Genebra durante 7 anos. Tem trabalhado na promoção da igualdade de género, do desenvolvimento e dos direitos humanos, foi deputada à Assembleia da República, foi presidente do Grupo Parlamentar sobre População e Desenvolvimento, foi secretário de Estado Adjunto e da Defesa Nacional, e é com muito gosto que tenho estas três pessoas para conversar. Isto é mesmo uma conversa informal, como eu vos expliquei. E vou já pedir desculpas por muito provavelmente vou dirigir-me na segunda pessoa ao João e à Mónica, porque temos uma relação extra profissional, só para não estranharem, é muito provável que eu os trate por tu, eu sei que eles não se importam e se calhar já não consigo fazer de outra maneira. Portanto, só para não estranharem que isso possa acontecer. Vou pedir exatamente à Mónica, que eu sei que ainda está assim um bocadinho a assentar, mas porque acho que se calhar fazíamos aqui um olhar internacional sobre esta questão da igualdade de género. Claro que tu tens focos dentro da igualdade de género específicos, a população, o desenvolvimento, os direitos sexuais e reprodutivos, mas estando tu numa instituição internacional, agora tão pressionada desde logo em termos financeiros, não é? Como é que a política que temos hoje no mundo tem influenciado e tem impactado as instituições internacionais, nomeadamente aquelas que lidam com a igualdade de género? Obrigada, Sofia. Deixa-me começar por cumprimentar a professora Lígia Amâncio e o João Oliveira. As minhas desculpas pelos meus minutos de atraso, mas tem exatamente a ver com isso, tem a ver exatamente com uma enorme pressão que nós estamos a sentir neste momento em tudo que tem a ver com agendas de igualdade, em tudo que tem a ver com agendas. Eu vou dizer exatamente o que estou a pensar. Em tudo que tem a ver com agendas do multilateral, agendas de valores e de princípios. Na realidade, é disso que nós estamos a falar. Eu trabalho para o Fundo das Nações Unidas para a População e como tu bem dizias, eu não sei se as pessoas que nos estão a ver conhecem a organização, mas nós começamos por ser criados para ser uma organização que tinha como objetivo, e isto é importante para a minha narrativa mais vasta, o nosso objetivo, quando fomos criados, era dar dados aos Estados, dados sobre tendências Exato. demográficas,
para que eles pudessem planear os seus processos de desenvolvimento socioeconómico. Nós começamos a trabalhar os grandes dados, as grandes tendências demográficas e começamos rapidamente a trabalhar também os determinantes dessas grandes tendências demográficas. E, por exemplo, se uma das grandes tendências demográficas é a taxa de fertilidade, nós temos que trabalhar todos os facilitadores do acesso, mas também todos os obstáculos do acesso. E, portanto, é por isso que hoje vais encontrar o Fundo das Nações Unidas para a População não só a ser o maior comprador e o maior distribuidor de planeamento familiar no mundo, mas também a organização que trata de tentar remover todos os obstáculos para que as pessoas possam aceder ao planeamento familiar, como por exemplo a violência com base no género ou a autonomia corporal. Portanto, a nossa agenda é uma agenda muito focada em dados, nós gostamos muito de dados, embora cada vez mais assistamos a conversas que têm exatamente a ver com a tua pergunta, Sofia, que é de eu apresentar dados e as pessoas me dizerem mas eu não concordo. E eu digo, mas são dados, não? Vocês Pois, podem ter opiniões diferentes, mas os factos são sempre os mesmos. A interpretação que se faz verdade. sobre ela, sobre esses dados, é que é distinta. Ahm, Portanto, nós vemos desse DNA, não é? De dados, de contar pessoas. Eu acho que isto é tudo muito importante, porque nós dizemos muitas vezes que nós combatemos aquela que talvez seja uma das discriminações mais perversas, que é a invisibilidade, é o nem ser contado. E, portanto, a partir do momento que nós contamos pessoas e sabemos onde é que elas estão e sabemos quem é que está mais para trás, sabemos quem é que está em situação de vulnerabilidade, temos a responsabilidade de trabalhar os seus direitos. E, portanto, a década de 90, que faz estas revoluções paradigmáticas em muitas organizações, que para nós fez, nós dizemos que passamos a nos centrar, passamos de um foco em números humanos para um foco em direitos humanos. E, portanto, nós trabalhamos os direitos humanos das pessoas que contamos, tratamos de remover os obstáculos, entre elas as suas escolhas e a sua liberdade. E isto significa que para nós a igualdade e a igualdade de género é o alicerce, é o chão fundador de onde trabalhamos. Eu hoje assisto, como nunca, a debates em que a igualdade de género é questionada, a palavra género é cada vez mais difícil de conseguir que esteja presente nos documentos. Há uns dias, um jornalista perguntava-me porque é que eu insistia em dizer género e não dizia sexo, e eu expliquei que era por uma razão muito simples. Quando eu nasci, em Portugal, as mulheres não podiam ser diplomatas e não podiam ser juízes. 2 anos depois de eu ter nascido, por causa da Revolução, as mulheres passaram a poder ser diplomatas e passaram a poder ser juízas. O meu sexo não mudou. O que mudou foi o género, os papéis que me são Exato. atribuídos e que me são reconhecidos enquanto pessoa. E, portanto, eu acho que nós estamos, mais uma vez, a ter que voltar quase à essência das coisas. O É. Fundo das Nações Unidas para a População não retirou dos seus documentos e não retirou do seu website a referência à diversidade, equidade e inclusão, como muitas outras organizações fizeram. Não estou a criticar quem os fez, de certeza que são decisões frequentemente dolorosas. Nós não fizemos porque achamos que trabalhar sem princípios é muito difícil e para nós a diversidade, equidade e inclusão como traves mestras da igualdade de género são princípios fundamentais. E nós lutamos todos os dias com estas correntes simplistas, não é? Eu não consigo fazer o pitch do trabalho da minha organização num TikTok de 30 segundos, não consigo. Já tentei, é virtualmente impossível. E não o consigo fazer de uma forma que seja baseada em princípios, que seja verdadeira, que seja cientificamente comprovável. E, portanto, é uma batalha muito difícil, porque há uma grande atração por tudo o que é rápido, de consumo imediato, e tudo também que nos desculpabiliza. Ou seja, eu tenho muitas vezes diálogos com pessoas que me dizem que é muito difícil ver o mundo através dos meus olhos, porque estas lentes de igualdade que eu tenho estão-me sempre a permitir ver as discriminações, onde é que podemos fazer melhor, onde é que podemos ser mais, chegar mais àquelas pessoas que estão mais lá para trás, e portanto é um esforço que muitos estão a optar por não o fazer porque lhes cria muito mais ansiedade. Portanto, as redes sociais têm criado este ambiente de uma ansiedade constante que faz com que muitas vezes, faz com que sempre seja mais fácil negar as evidências e preferir uma realidade que é mais confortável, mas que é distópica, não é verdadeira. Eu alonguei-me e perdi-me aqui no meio da, Não há da problema. conversa, mas a É mensagem também. era essa.
é também uma realidade que vai mais ao encontro daquilo em que nós já acreditamos, ou seja, em vez de nos queremos confrontar, não é? Ou Sim, aprender coisas com outros pensamentos, ou outras perspectivas, não é? Preferimos solidificar aquilo em que já acreditamos. Isso tem muito a ver com aquela questão do rejeitar dados que estamos. O jornalismo vive esse mesmo momento que é provar uma determinada coisa, não é? Ou apresentar a coisa pelo lado dos factos e a pessoa do outro lado dizer exatamente isso que tu estavas a dizer, que é, pois, mas eu não quero saber porque eu quero continuar a acreditar exatamente aquilo que pensava antes de tu me teres dito isto. Professora Lígia, há aqui uma mudança nem sei como lhe chamar, mas de paradigma mental, ou seja, sociologicamente falando, há aqui também uma mudança na cabeça das pessoas, quer dizer, na forma como as pessoas hoje procuram informação e se situam no mundo, num certo sentido, não é? E se relacionam umas com as outras também, não é? Exatamente. Não, há de facto várias mudanças que, do ponto de vista da igualdade de género, têm um efeito negativo que é multiplicador. Por um lado, é esse o que a Mónica acabou de referir, que é um dos efeitos mais preocupantes, que é a recusa do pensamento científico. Isso vem com o Covid, portanto, as pessoas passaram a decidir que eles próprios é que decidiam se queriam vacinas ou se não queriam, porque era uma questão de facção política, não é? Há uns que são a favor, outros que são contra. E, portanto, as questões biológicas, a saúde das pessoas foi resumida a esta visão limitada das coisas. Depois, portanto, esta atitude anticientífica, que é devastadora do ponto de vista das políticas para a igualdade, do ponto de vista no plano internacional, que é o caso das Nações Unidas, mas também no plano nacional, aqui em Portugal também era assim, as políticas para a igualdade eram apoiadas em evidência, não é? Um, Depois é o efeito difusor destas atitudes que têm as redes sociais, um, e que é particularmente pernicioso porque elas são muito atraentes para as pessoas mais novas. Ora, as pessoas mais novas são justamente aquelas pessoas que estão em idade formativa e vão crescer com atitudes anticientíficas, com comportamentos perante a realidade extremamente simplificadores, e muito de facção, de ver as coisas a preto e branco, de quem é meu amigo pensa assim, quem é meu pensa de maneira diferente é meu inimigo. Portanto, isto são de facto convergências muito negativas. E no meio disto tudo, o jornalismo é também apanhado, justamente porque o jornalismo era suposto fazer a difusão da informação, não é? Eu lembro-me de um período da minha carreira em que, por exemplo, quando fiz o primeiro inquérito ao assédio, havia uma preocupação dos jornalistas de recolher informação destes estudos junto dos autores para os difundir a nível jornalístico, não é? Hoje em dia isso não existe, quer dizer, os jornalistas não vão à universidade interrogar alguém que acabou de fazer uma tese de doutoramento sobre um determinado assunto, a não ser que por outra razão qualquer. Mas quer dizer, naquela altura havia, nos anos 80 e 90, havia uma grande preocupação em difundir essas bases de evidência para que sustentavam as políticas públicas. Não sei se podemos voltar a isto mais tarde, Sim, sim, talvez. claro. João, também perguntava-te exatamente isso. Como é que vês este momento que vivemos, sobretudo neste sentido do que é que está a mudar também na cabeça das pessoas, não é? E que desafios é que isso coloca, nomeadamente à academia, não é? E a quem pensa estas questões de igualdade no sentido mais de políticas públicas, não é?
Ah, boa tarde a todas e a todos, e a todos. A minha, eu não partilho deste diagnóstico, porque eu acho que nós temos aqui uma coisa que é diferenciadora e que parte de um investimento de milhões em fomentar este tipo de ideologias e em contestar ideias de género e ideias progressistas em geral. Nós, por exemplo, encontramos nos países ocidentais um ataque sem precedentes a qualquer força progressista, veiculado através desta ordem neoliberal em que nos encontramos e nas suas ruínas, porque já estamos a falar, o Estado já é tão mínimo que já estamos perante as ruínas do Estado. Então, necessariamente, nós vamos ter aqui forças que vão tentar usurpar esse lugar a partir de uma lógica de apoiar as populações carenciadas, vendendo-lhes determinado tipo de ideologia. Nós vemos isso, por exemplo, no Brasil, com grande força, o financiamento que veio dos Estados Unidos para as igrejas evangélicas que têm sido fundamentais, as fundamentalistas, sobretudo, que têm sido fundamentais na disseminação de uma ideologia que eles curiosamente chamam antigénero, mas que é a ideologia de género. Exato. Ou seja, estamos perante também uma convergência de forças de extrema-direita a contaminar todo um espaço até da direita tradicional, por via deste tipo de ideologias, porque elas conseguem agregar muito facilmente, através do célebre mecanismo do bode expiatório, elas conseguem agregar um conjunto de paixões fascistas que têm a ver com o descontentamento das populações em relação às questões do próprio desmantelamento do Estado, porque as populações estão muito mais desprotegidas hoje em dia do que estavam antes. Então, não é possível criar aqui ou entender aqui apenas uma única força. Nós temos várias forças a disputar este espaço hegemónico, este espaço de hegemonia, e uma das armas que é usada para produzir esse efeito é precisamente o pensamento antifeminista, um pensamento anti-LGBT, um pensamento absolutamente racista e anti-imigração, que aqui se congregam enquanto figuras de bode expiatório. Basta lembrar, por exemplo, as conferências da ONU sobre população e desenvolvimento e a Conferência de Pequim, anos depois, que tiveram como forças de boicote precisamente países, aliás, países. O Vaticano não é um país, por exemplo, e teve um papel fundamental na disseminação deste tipo de ideologias. Basta ver, por exemplo, o posicionamento comum desta gente toda em relação às questões do aborto. Isso já nos diz imenso sobre a forma como pensam as mulheres, os seus direitos e as questões de igualdade. Uhum. E nesse contexto, dado que há aqui uma. Diz, Mónica, Não, claro, sim, queria sim. acrescentar uma coisa ao que o João está a dizer, porque não podia concordar mais com ele. Ó, João, é que o exercício de seguir o dinheiro mostra muito claramente isso, não é? Um dos últimos relatórios do Fórum Europeu de Parlamentares para a População e Desenvolvimento, os números são muito claros. E ele diz que exatamente o movimento antigénero está financiado a uma escala massiva e deliberada. Só entre 2019 e 2023 houve cerca de 1,18 mil milhões de dólares na Europa a financiar estas organizações da sociedade civil que têm como objetivo desmantelar a agenda de saúde sexual e reprodutiva e direitos sexuais e reprodutivos, que é uma agenda democrática, não é? Portanto, eu Claro, acho, claro, eu tenho algumas reservas quando falo só do Fundo das Nações Unidas para a População, porque isto é um ataque à democracia, isto é um ataque ao multilateralismo e é um claro, ataque à democracia o que nós estamos a claro. assistir. Desculpa, era só para acrescentar o Não, número, porque não, o número e, está e à minha nesse, frente. e nesse sentido, Mónica, eu sei que tu não apontarás o dedo, até porque estás numa das organizações, mas nesse sentido, a mim parece-me extremamente preocupante que haja organizações internacionais que entram neste jogo de deixar cair palavras e conceitos
e coisas que demoraram imenso tempo a ser conseguidas, só para manterem um financiamento. Isto é um bocado uma questão também das universidades, porque sabemos que têm reagido de forma Exato. diferente. Por exemplo, nos Estados Unidos é este ataque feito pela administração de Trump, não é? Há umas que se mantêm de pedra e cal, mas não todas. Pois, E pois, portanto, pois. estas cedências depois, isto para fazer, eu sei que não vais apontar e que aqui também não interessa se calhar muito estamos a dizer este tem culpa e aquele não tem, mas o que eu se calhar interessa saber aqui é como é que nos preparamos ou Hum. como é que nos organizamos para isto, dada esta ofensiva em massa, como vocês disseram, e financiada de uma forma muito enfim, muito alargada, não é? Com muitos atores, alguns dos quais nós nem sequer devemos saber muito bem quem são, não é? Também há isso. Como é que podemos fazer frente a isto, não é? Porque o impacto que estão a causar é bastante devastador, como já se disse aqui esta palavra, não é? Para começar, é reconhecer que é uma estratégia orquestrada, não é? E há alguns passos que nós podemos de facto tomar, não é? Uma delas é detectar, é revelar quem são estas organizações. Aqui, uma parte preocupante deste dinheiro que eu referi, do 1,18 mil milhões, estima-se que cerca de 170 milhões sejam fundos públicos, vieram de fundos públicos, não é? Porque parte da estratégia destas organizações é se constituírem enquanto movimento e, uma vez constituídos enquanto movimento, poderem aceder a fundos públicos, não só vindo buscar a linguagem das organizações internacionais e transformando-a para que o conteúdo seja ligeiramente diferente. Eu há pouco dei um exemplo que achei fraco, mas não me lembro do outro e, portanto, vou dar outra vez. Um, Algumas organizações, o que aconteceu agora com o corte de financiamento de alguns Estados, e nomeadamente o volume de dinheiro que os Estados Unidos da América retiraram da cooperação para o desenvolvimento e que retiraram da área da saúde sexual e reprodutiva e dos direitos sexuais e reprodutivos. O dinheiro não desapareceu. O dinheiro continua a existir, ele vai ser colocado noutros serviços e muitas vezes os relatos que nós estamos a ouvir, eu peço desculpa, eu passo o dia todo a falar inglês e a esta hora o meu português já não é brilhante, eu já fui melhor um dia. É por isso que eu tenho às vezes estas hesitações, desculpem. Mas tiraram o dinheiro do planeamento familiar e estão a pôr o dinheiro no planeamento familiar, com uma grande diferença. O planeamento familiar, como nós o fazemos, é um planeamento familiar baseado em direitos, baseado na escolha, no acesso à informação, na autonomia para a tomada da escolha e no acesso aos produtos e aos serviços, e de preferência uma gama vasta de serviços e de produtos. O planeamento familiar, como é apresentado neste serviço alternativo que está a ser criado, é um planeamento familiar sem direitos. Em regra, há um método e só tem acesso a esse método quem tem, por exemplo, a autorização do marido ou é casada. Nós temos muitas Pois. narrativas de muitas mulheres jovens que tentam aceder ao planeamento familiar e que levam com um julgamento moral sobre essa tentativa e que muitas vezes traduz, como me dizia uma jovem no outro dia, e o julgamento moral até aguentava bem com ele. O problema é que eu saio de lá sem os produtos. Portanto, reparem, a ideia parece planeamento familiar, mas não é, porque não é com a mesma gama de direitos e, portanto, é preciso detectar. Detectando estes movimentos, é preciso desmontá-los no sentido de mostrar de onde é que vem o dinheiro. É preciso também perceber quais é que são as narrativas em que estão alicerçadas e contrapô-las com factos. Eu também acredito na ciência, acho que a ciência vai continuar a ter um valor de face muito importante, mas é preciso perceber que está sob ataque e, portanto, há uma série de estratégias que passam exatamente por perceber qual é que é o caminho e perceber que isto não é um ataque só aos direitos das mulheres, isto é um ataque Não, aos valores nos quais nós aprendemos a exato. construir as nossas sociedades, com os valores do multilateralismo e da democracia, que muito têm feito pelos direitos das mulheres, da comunidade LGBTQI+, pelos direitos das pessoas portadoras de deficiência. Ontem foi o dia das pessoas portadoras de deficiência, o Dia Internacional. Imaginem com as barreiras que já enfrentam, o quão difícil é poder exercer os seus direitos sexuais e reprodutivos, não é? E, portanto, isto é um ataque a direitos. Eu só não digo que é um movimento anti-direitos porque eles têm o seu leque de direitos para oferecer. Não são bem baseados nos direitos humanos de que nós gostamos. Eu, Co- eu, eu, gos- Sim, sim, eu- sim. Desculpe, Sofia, eu gostava de acrescentar a estes ataques que o João referiu e a Mónica também, a dimensão política, que é o ataque ao Estado Social.
o modelo social-democrata europeu que prevaleceu a seguir à Segunda Guerra Mundial é um modelo que está a ser completamente devastado. Começou por ser, que nunca foi propriamente um modelo adotado nos Estados Unidos, onde prevaleceu sempre uma tensão muito grande e uma afirmação muito grande da atividade privada, mas com o advento da Margaret Thatcher e gente assim, portanto, a tensão entre o Estado e o privado tornou-se absolutamente explosiva, não é? E, portanto, era preciso, as decisões tinham que ser individualizadas. Essa coisa do Estado decidir pelas pessoas, diziam eles que decidia pelas pessoas, não funcionava. Portanto, isto ajuda-me também a dizer uma coisa, que aquilo que nós estamos aqui a discutir não é de hoje. Nós foi apanhados debaixo desta tempestade perfeita, mas estes movimentos, por exemplo, de contestação dos direitos adquiridos com o movimento feminista dos anos 60 e 70 existem desde os anos 80, com o apoio da Igreja. Portanto, quer dizer, eles estavam lá. Digamos que o que acontece neste momento é que há uma emergência, uma visibilidade, graças até ao que a Mónica acabou de dizer, dos financiamentos desses movimentos. Neste momento não são uns movimentos ecos, são de facto movimentos seriamente apoiados. E a extrema-direita não esconde, digamos, o seu ódio ao social. O social é para destruir, seja o social enquanto modelo, seja o social enquanto fonte de conhecimento, por exemplo, porque o anticientifismo, no caso desta luta, põe em causa as ciências sociais. Quer dizer, se tudo depende da decisão individual, todo o paradigma das ciências sociais é para deitar para o lixo, porque eu só sou pobre se eu quiser, não é? E eu só tenho insucesso escolar por minha culpa. Portanto, quer dizer, toda aquela lógica de identificar na fábrica da sociedade as causas para os fenómenos que atingem os indivíduos, não é? Passando por uma série de níveis de análise, isso está-se tudo a ser queimado porque os indivíduos é que prevalecem para não... Isto não augura nada de bom para a vida dos indivíduos, mas eles neste momento acham que sim. E, portanto, é esse modo de pensamento que é prevalecente. É o individualismo a qualquer preço. E faça isto, João, como é que o outro lado, digamos assim, se tem organizado? Ou seja, como é que tem tentado contrariar esta narrativa, não é? O lado do social, digamos assim. Eu sei, enfim, talvez valesse a pena agora olhar para o caso português também, em concreto, não é? De perceber como é que no meio destas mudanças e desta ofensiva, vamos chamar-lhe assim, generalizada, Claro. como é que cada um destes grupos, não é? Que reivindica direitos para as pessoas em geral, porque se juntarmos tudo é disso que estamos a falar, não é? Como é que eles têm organizado entre si? Porque a mim parece-me que continua a funcionar tudo, cada um bocadinho no seu sítio. Não sei se tu vais concordar ou não. Eu acho que nós estamos numa fase, nos movimentos progressistas, ainda de surpresa. É. Estamos a elaborar um diagnóstico da situação. Acho que essa preocupação nós vemos-la tanto da parte dos movimentos sociais como de uma certa academia mais engajada nestas lutas, mas ainda estamos um bocado a reagir a esta nova configuração. Porque, por exemplo, se nós pensarmos na emergência da extrema-direita em Portugal, nós há 7 anos atrás orgulhávamos de não ter em Portugal episódios de extrema-direita e viram a velocidade com que ela, não só isso, também graças aos amplificadores sociais que a acompanham, como redes sociais,
um jornalismo muitas vezes acrítico e que, na cata dos cliques, para tentar produzir mais dinheiro de publicidade, vão atrás de Sim. qualquer disparate dito pelas pessoas de extrema-direita, sobretudo o seu líder. E eu acho que nós ainda nesta fase estamos a pensar e a olhar para as estratégias possíveis de resposta. Posso dar um exemplo de algumas delas. Nós, neste momento, estamos a perceber, do ponto de vista da extrema-direita, como ela recorre ao discurso dos direitos das mulheres para produzir racismo a partir deles. Portanto, numa investigação recente que fizemos com colegas da Itália, analisámos as estratégias da Giorgia Meloni em relação, porque a Giorgia Meloni recorre imenso a slogans, eu diria, slogans e mantras feministas para, através deles, poder atingir, por exemplo, pessoas migrantes vindas do Médio Oriente. Então, qual é a melhor estratégia de fazer isso? É dizer, os direitos das mulheres italianas. Reparem, nós em Portugal temos um episódio recente, o episódio das burcas, em que, em nome de uma prática que eu nem lhe chamaria residual, é uma prática praticamente inexistente em Portugal, tivemos os mídia ocupadíssimos a discutir o horror que as mulheres em países islâmicos vivem. Ora, primeira questão, isto trata-se de uma estratégia de, na realidade, produzir racismo, de Islamofobia. amplificar o efeito De racista. dividir, na verdade, de dividir, não é? Não, e de produzir, ou seja, de fazer com que ele seja apoiado socialmente até por gente minimamente progressista, que vê aqui nos direitos das mulheres, que horror as burcas. Agora, pergunto-me, questionaram alguma mulher que usa burca sobre esta lei? Questionaram alguma mulher que use o véu em Portugal para produzir este tipo de política racista? Não. Aliás, exato, eu até faz-me até lembrar uma ideia que é a ideia do subalterno que nunca pode falar. Ele nem sequer é escutado, nem sequer ninguém tem interesse em ouvi-lo. Então, de alguma forma, nós tivemos aqui um exemplo da total subalternidade destas mulheres que, em momento nenhum, são chamadas para ter uma opinião sobre uma lei que as afetaria diretamente caso houvesse muitas pessoas em Portugal que usassem burca. Só que, na realidade, sabemos que não. E os movimentos feministas que estão mais próximos destes grupos têm dito, isto em Portugal não existe. Ou seja, trata-se de uma lei que só visa fomentar este tipo de visões na sociedade portuguesa. À pala também do terror que está a ser criado, do pânico social em relação à imigração, que se tem tornado também a estratégia de atacar grupos minoritários em Portugal e que já são, do ponto de vista dos seus direitos, eles já estão lesados a priori, de alguma forma. Então, estamos, no fundo, a atacar, estes grupos estão, no fundo, a atacar pessoas que já são totalmente afastadas até de uma noção de direitos. Então, é, no fundo, aqui uma lógica de penalizar quem já está penalizado. Então, este tipo de estratégia de bode expiatório nós estamos a vê-la e começamos a ter alguns instrumentos de observação para poder classificá-la e analisá-la desta forma. Então, nós ainda estamos nessa fase de diagnóstico. Uma estratégia que noutros países tem funcionado é aquela que tu dizias, é uma estratégia de coligação entre forças progressistas que estão a ser afetadas por este tipo de iniciativa e por este tipo de ideologia política. Uhum. Mónica, tu nas relações que a organização enquanto si mesma tem com a sociedade civil, não é? Com os vários, tu já vês esta estratégia coletiva de coligação entre forças progressistas a funcionar ou ainda não estamos lá? E que bons exemplos é que que já encontraste? Sim, eu acho que o momento de grande surpresa, bem, uma das coisas que eu aprendi quando comecei a trabalhar as questões dos movimentos, dos movimentos feministas
e da saúde sexual e reprodutiva e dos direitos sexuais e reprodutivos, é que ah, a partir do momento que um movimento de retrocesso perde o poder político, a primeira coisa que faz é imediatamente organizar-se para o dia em que volta a ter o poder. Que é uma coisa que os movimentos progressistas não o fazem. Os movimentos progressistas, quando capturam o poder, exercem-no indo dando resposta às várias solicitações que a sociedade vai apresentando. Os movimentos de regressão, não. Começam a preparar a sua chegada ao poder, exercício do poder, no dia em que perdem eleições. E, portanto, isso dá-lhes uma vantagem comparativa muito grande e dá-lhes o efeito de surpresa, que é de repente pensarmos, mas acabou de ganhar as eleições e já tem isto tudo pronto, não é? E vou dar um exemplo. Não podia ter surpreendido a ninguém a estratégia de desmantelamento da diversidade, equidade e inclusão, da USAID, de Donald Trump na sua segunda eleição, porque o projeto 2025, que era conhecido há quase um ano, Uhum. era uma carta era um mapa Claro. de campanha do que ia acontecer e, portanto, essa surpresa é sempre uma surpresa de esperar o melhor, não é? Porque eu acho que tendencialmente nós esperamos sempre o melhor, é aquela coisa, vamos estar preparados para o pior, mas esperamos o melhor. E eu vi isso logo quando, em 2017, começou a notar-se de uma forma talvez menos sofisticada, ou seja, começamos a assistir no Conselho de Direitos Humanos, por exemplo, a uma série de Estados que nunca tinham sido muito interventivos e que de repente intervinham para dizer sempre a mesma coisa, que era queremos que retirem a expressão género dos textos, queremos que ponham a expressão sexo. Eram pequenas coisas, ou por exemplo, não me deixarem usar a expressão direitos das adolescentes, me dizendo que eu, ao dizer adolescentes, eu estava a retirar da proteção da Convenção dos Direitos das Crianças, que se diz que se é criança até aos 18 anos. E nós dizíamos, não, mas a adolescência traz questões de saúde que são bastante diferentes. E, portanto, é este desmantelar pequenino, mas consistente, não é? E que constrói. E que põe muita areia na engrenagem, não é? Na engrenagem das coisas vai colocando ruído, não é? E não para, e não para. E, portanto, nós agora o que assistimos é isto on steroids, não é? É isto a uma velocidade muito mais acelerada, porque já tem uma série de testes feitos e já Claro. perceberam como é que funciona. Eu vejo com alguma, eu vou dizer alegria, porque nós temos que arranjar alegria nas coisas que fazemos, estes grandes movimentos de sociedade civil que estão a organizar, primeiro para partilhar informação e para antecipar algumas destas ações. Cada vez mais nós temos exemplos de sociedade civil que para conferências, como por exemplo algumas conferências que se realizaram agora em África, conferências pan-africanas, e que tinham como mensagem muito simples que os valores que nós aplicamos nas Nações Unidas são a destruição dos valores africanos, a destruição dos valores familiares. E nós tivemos movimentos de sociedade civil que conseguiram, neste caso, não parar as conferências, mas impedir algumas participações e desmontar algumas. Portanto, é sempre preciso estar a fazer este trabalho de awareness, não é? De Pois, partilhar pois, informação. E aí, pois, se eu posso dizer, a pois. comunicação social é um aliado Exato. fundamental. Pois, Pronto, é, pois. é estes exemplos que nós estamos a começar a ter. Sim, é um aliado fundamental que está numa situação muito delicada também, em virtude da mesma, enfim, do mesmo contexto neoliberal, de que falávamos, não é? Muito pouco organizada, muito pouco, coletiva também, muito fragilizada ao mesmo tempo, não é? E sobretudo aqui muito suscetível, como dizia o João, a deixar-se levar não por princípios e por valores, que esses são muito claros no código deontológico desde logo, não é? Mas pelo lucro fácil, não é? Que é de facto, e isso posso-vos garantir, porque conheço muita gente dentro das televisões que já me explicou porque é que uma determinada pessoa passa lá a vida. É fácil. É porque um segundo depois a emissão está sobre todas as outras. Exato. Dispara de uma forma Exato. absolutamente incrível e mantém-se Claro, lá, não desce. claro, Basta claro, aparecer claro, e aquilo ganha ali uma. E portanto, isto é claro, completamente irresponsável, na minha claro. perspectiva, não é? Como é evidente. Mas se tivermos em conta o contexto em que se está da procura da audiência e do lucro e da fragilidade que o próprio modelo de comunicação social tem, justifica-se por esse pico de facto que existe de audiência que é inigualável. Não há mais ninguém
a conseguir um efeito daqueles, não é? Isto é muito difícil de contrariar depois na prática, não é? Quando se tem, enfim, quando há este tipo de resultado. Como é que se trabalham as pessoas, professora Lígia Amâncio? Porque, na verdade, quando as pessoas não estiverem lá para fazer aumentar aquela audiência, é quando ela não vai acontecer, não é? Como é que trabalhamos com as pessoas no sentido, com toda esta gente que de repente não quer saber de dados, não quer saber de factos, na verdade não quer saber de conhecimento. Aliás, está-se bem Não, a pois, borrifar, não é? exatamente. Nem o valoriza tão pouco, não é? É um bocadinho Pois, assustador como é que se contraria. Sobretudo, vê isto como um movimento enfim, que há de chegar a um fim. Não sei se vai demorar ou não, mas é otimista para ver um fim desta coisa ou não, deste individualismo assim, vai esbarrar contra uma parede a dada altura ou não. Diga-me que neste sim. momento não vejo o fim. Pois isso Quem me também ainda dera a não. mim, que já estou no fim da vida e é muito desagradável estar a assistir ao que estou a assistir depois dos anos anteriores. Mas eu lembrava só que nós em Portugal temos, aliás, como noutros países, temos algumas fragilidades específicas. E uma dessas fragilidades específicas é justamente a fragilidade do sistema de conhecimento. Não esqueçamos que o sistema de produção de conhecimento em áreas como as ciências sociais é posterior à democracia, não nasceu com ela, começou mesmo depois, não é? Porque era preciso criar as instituições, as infraestruturas, os recursos humanos, etc. Portanto, é muito recente. Digamos que o Durkheim apareceu em França no século XIX, não é? Nós temos a sociologia a surgir em Portugal nos anos 70, 80, portanto, do século passado. Portanto, há aqui, não é aqui uma questão não estou a falar de atraso, até porque depois a conjugação com a política tem coisas muito interessantes. Eu lembro que a Comissão para a Igualdade foi criada em Portugal em 77, mas tinha sido criada em França em 74, portanto não, estávamos completamente alinhados. A diferença é o lastro que as sociedades ocidentais desenvolvidas tinham relativamente a uma sociedade aí sim atrasada em termos de educação, conhecimento, alfabetização, etc., não é? Portanto, quer dizer, a Simone de Beauvoir publicou o livro em 49, a Betty Friedan em 63. Nós, nos anos 60, tínhamos 40% de analfabetos. Como é que as mulheres haviam de chegar à consciência da desigualdade de género? Não é? Portanto, nós temos essa fragilidade em Portugal, que é tudo ser muito recente e não ter tido muito tempo para maturar, para assentar, para socializar as novas gerações e aliás, é ver como de facto a facilidade, mas que não, aí, mais uma vez, não é específico nosso, nos outros países é semelhante. A facilidade com que as novas gerações adotam atitudes obscurantistas, nós costumávamos usar esta palavra do obscurantismo para falar da situação a que a ditadura tinha votado o povo português em termos de educação. Mas hoje estamos a viver uma situação de obscurantismo, porque é a negação da evidência de que a Mónica falava inicialmente. As pessoas não querem saber do conhecimento, querem Ah, saber Só da que sua isto, opinião. só Da que isto já sua é opinião. autoimposto, não é? Já não é imposto por Exatamente. ninguém, já não precisa. Mas isso é. Exatamente. Como é que se. Pronto. Agora, eu, a única dimensão que me deixa alguma esperança é que, apesar de tudo, eu acho que a extrema-direita é muito primária, muito arcaica nas suas atitudes, no seu discurso, e pode ter aqui produzir aqui algum cansaço da estupidez. Quer dizer, as pessoas a certa altura têm inteligência, começam a fazer perguntas, não é? Isto é a única coisa que realmente me faz ter alguma esperança, é que a curiosidade humana e a curiosidade científica em particular
prevaleçam sobre a estupidez, quer dizer, não é? Porque a pobreza das afirmações, a carga emocional, dos discursos, quer dizer, às vezes uma pessoa diz, mas será que as pessoas têm paciência para ouvir isto? Quer dizer, não é? É capaz também de gerar, algum cansaço. Tu, Será que, não sei, tu também, é a também tens, única fonte de esperança que tenho neste momento. tu também tens esta confiança nas pessoas, João, em que as Eu pessoas a acho, dada altura perceberão. Não, se calhar já chega desta coisa, deste disparate. Exatamente. Deste disparate pegado. Ou é que uma pessoa fica perplexa cada vez. Eu ainda estou naquela Sim, fase em que encontro mais sim, perplexidade, não é? sim, sim, De como é que é possível? Porquê é que estamos sim, com isto, não é? Quer dizer, eu tenho, há também um outro diagnóstico que eu acho que é preciso fazer. É que, por exemplo, nós continuamos com uma iliteracia brutal em relação às conquistas sociais, em relação à nossa própria história, em relação à exatamente, história dos movimentos sociais. Isto não são. Nós olhamos para os programas, por exemplo, de história, não vemos lá exato, nenhuma das reflexões que têm sido feitas recentemente, por exemplo, sobre as questões da colonização, sobre a questão do envolvimento de Portugal na escravatura, sobre as questões das conquistas dos movimentos de mulheres em Portugal e no mundo, sobre a questão dos direitos LGBT, sobre a questão até dos direitos dos estudantes. Isto não é estudado. Isto quer dizer que o próprio sistema educativo não se apropriou destas questões como não, suas, o não, que é muito não, problemático. Então, eu sou da opinião que seria fundamental que estas questões estivessem e se tornassem não só parte, mas parte central dos programas educativos que temos nas escolas e desde muito cedo. Desde muito cedo, como é que se espera que, por exemplo, as meninas se apercebam, e vimos o relatório recente do Instituto Europeu para a Igualdade de Género, da brutal desigualdade entre homens e mulheres, exato, sem que para isso sejam chamadas a pensar sobre essa questão, ou seja, e sem que as questões de género sejam vistas estritamente como questões, primeiro, resolvidas no quadro da família. Nunca foi assim que se resolveu. A família, aliás, não é um bom lugar para começar a refletir sobre género, porque ou sobre igualdade, ela é muitas vezes um ponto de repressão das meninas, por exemplo, das pessoas LGBT, de uma série de grupos, e transformar as questões de género em estritas questões que dizem respeito à esfera íntima e doméstica é a pior estratégia possível, porque é abandonar as pessoas à sua própria sorte quando temos estatísticas de violência de género brutais, que são um flagelo para a Europa toda. uhum, Então, quando nós olhamos para os indicadores sobre igualdade de género, nós temos que tomar em consideração que os sistemas educativos ainda não se apropriaram desse conhecimento, não usam muitas vezes estratégias de cooptação de jovens estudantes para estas questões e por isso também as deixam entregues à sua própria sorte. Nós temos uma experiência no ISCTE, que começou exatamente comigo e com a Lígia há uns anos atrás, de criar uma cadeira transversal para alunos de qualquer área sobre igualdade de género e diversidade, e temos tido, inclusivamente, uma experiência muito interessante com pessoas de cursos que não tinham nada a ver com as ciências sociais. Cursos como informática, gestão de uhum, empresas, uma série de finanças, uma série de áreas que as pessoas começaram a frequentar aqueles cursos e, de repente, algumas destas ideias começam-lhes a chegar. Ora, eu, como sou uma pessoa que acredita muito, muito no poder que a educação tem de transformar o mundo, como estratégia de transformação social, eu acho que esse seria o primeiro ponto para começar. Porque se se estamos a falar de jovens, nós temos que encontrar primeiro uma forma de falar com estas populações e uma forma de os trazer para este debate. E, por exemplo, e ensino isso nas minhas aulas neste grupo, as questões das masculinidades são questões muitas vezes que constituem risco de saúde enorme para os homens, exato. inclusivamente risco de vida. Nós vemos, por exemplo, a questão dos acidentes de viação. Ora bem, Portugal.
e que muitas destas coisas devem-se a estruturas de género, a estruturas de relações sociais de género. Portanto, chamar a atenção para isto desde cedo parece-me uma boa ideia. E, para além disso, integrar outras campanhas, obviamente, para questões específicas, e Portugal tem uma estratégia de sucesso nestas áreas há algum tempo. Veja-se, por exemplo, aquelas iniciativas para as meninas entrarem na engenharia, Sim, em sim. que se dedicam dias na escola para trazer as meninas para as profissões STEM. Quando nós olhamos, por exemplo, para a progressão das mulheres na Universidade Portuguesa, não é uma história de sucesso, é uma história de retumbante sucesso. É, exato. E isso é preciso Exato. também ser dito, só que Exato. as pessoas tendem a não ler estas questões desta forma. Eu queria só acrescentar, não sei se a Mónica me permite, e a Sofia, eu queria só acrescentar que realmente a educação, o sistema educativo tem aqui um papel fundamental. E o sistema educativo, historicamente, estou a falar da história da democracia, nem vale a pena ir para trás, obviamente, foi muito adverso às questões da igualdade, por tradição. É recordar a batalha que foi neste país para introduzir a educação sexual nas escolas. Mas décadas de batalha, não é? E a questão da igualdade era sempre, de género era sempre vista, lá está, no contexto escolar, pelos professores, ou melhor dito, pelas professoras, como uma questão de facção. Era uma ideologia que vinham lá vender, porque aqueles tinham, aqueles vendiam, não era ideologia, que é o que se verifica hoje, não é? Eles vendem a ideologia de género, mas os outros é que têm ideologia de género. Portanto, a parte educativa sempre teve um papel fundamental aqui e continuará a ter daqui para a frente. E desde a educação muito cedo até a educação universitária. Eu queria só lembrar que venho, não sabem venho nada sobre de um isto. encontro recente em França, justamente de uma associação francesa que promove a participação das raparigas nas áreas das matemáticas, físicas e engenharia, e que elas estão neste momento, essa organização especificamente, que tem uma conferência anual, e está a pensar, não, já tem programas para agir ao nível da primária, não é do secundário, é da primária, para atrair as meninas para estas áreas científicas. Uhum. Eu vou convidar as pessoas que queiram, enfim, fazer algum comentário, alguma questão a irem colocando no chat. Isto é só por escrito. Eu sei que há uma pessoa que levantou a mão, mas isso não dá para dar o microfone, está bem? Portanto, vou pedir para colocar a questão por escrito. E a perguntar, Mónica, como é que tu vês esta questão da educação? Que evolução é que tu tens visto no que diz respeito à educação, com esse olhar mais internacional sobre as coisas? É uma aposta que se tem feito, mas continua a ser algo difícil introduzir estas questões, ou há exemplos onde isso tem acontecido e que podem ser tidos como modelo, digamos assim? Eu não podia concordar mais com a questão da educação, como é evidente, até porque eu tenho sempre uma reação, eu seria uma péssima jogadora de póquer, eu tenho sempre uma reação quase visceral quando ouço falar dos processos de evolução natural, porque isso significa sempre más notícias para as mulheres, sempre. O natural é sempre má notícia para as mulheres. E quando ouço dizer, isso trata-se em casa, eu vou fazer uma coisa que nunca se deve fazer, que é usar o meu exemplo para fazer daqui uma história. Eu tenho duas filhas, e elas foram criadas de uma forma, elas foram educadas para a igualdade de uma forma intencional. Foi intencional. Nós tínhamos noção de que a forma, o que chamávamos às coisas, a preferência que dávamos às coisas, estaria a formar. Aquelas cabeças e esperávamos nós, a passar-lhes uma série de valores. A maior parte dos pais, em determinadas matérias, não só não têm esta consciência de que as crianças Não. aprendem vendo, como não têm os dados científicos para o fazer. E vou-te dizer que estou a pensar na educação sexual compreensiva. Nós Uhum. somos, dentro das agências das Nações Unidas, a organização que faz a inclusão
da educação sexual compreensiva nos currículos escolares, mas também na educação não formal. E temos uma narrativa que é adequada à idade, é baseada em fatos científicos, é feita em coordenação com pais, guardiões legais e com líderes comunitários, porque nós percebemos que é um esforço coletivo, não é? E, portanto, quando eu vejo a desvalorização destas disciplinas, eu há dias, nos 40 anos da Plataforma Portuguesa das ONGDs, na Gulbenkian, disse de uma forma muito clara: isto tem que ser um conteúdo escolar, não pode ficar Claro. como tema discricionário dos pais, que no fim de um dia de trabalho, sem ter os conhecimentos científicos, podem ter ou não disponibilidade para ensinar a uma criança como é que funciona o seu corpo, o que é o período, como é que se previne uma infecção sexualmente transmissível. Mas isto tem que ser adequado à idade, não é? Eu, uma criança de 4 anos, não preciso lhe ensinar como é que se previne uma infecção sexualmente transmissível. Eu, uma criança de 4 anos, ensino-lhe: o teu corpo é teu e ninguém toca. E se alguém toca, avisas quem tem que ser, e começar a ensinar alguns rudimentos de como é que o corpo funciona. É por isso que é adequado à idade. Desculpem a banalidade com que eu me referi agora aqui aos temas, mas tem que ser uma coisa abordada de uma forma curricular e tem que ser avaliada. Não é? Não pode ser uma disciplina quase de opção e o que se faz às crianças quando não se tem mais o que fazer. E, portanto, a educação é claro que é a única trave que nos vai permitir construir uma coisa diferente e impedir. Mas dito isto, antes de me cortares a palavra, eu quero dizer uma coisa que este é o momento mais extraordinário para estar vivo. É que não pode haver dúvidas. Nunca vivemos tanto tempo, com tanta qualidade, nunca tivemos tanto acesso à informação, nunca as mulheres tiveram tanta participação política, embora todos os indicadores digam que a gente vai demorar para aí 5 gerações a chegar à paridade. Para aí 5. Eu não tenho tempo para isso, não é? Porque são mais de 130 anos. E isto dá-me alguma confiança, porque que eu acho que as pessoas não querem perder o que já têm, mas para isso elas têm que ter noção da extraordinária evolução que nós vivemos. Nós temos que ter Pois, noção do momento absolutamente pois. singular que nós vivemos, quando comparado com a história, e numa história não muito remota. E, portanto, eu acho que a educação tem que ser aqui a chave. E não pode ser uma educação banalizada, não pode ser uma educação tipo fast food, não é? Ou quando eu ouço estes apelos de que a educação que tem que estar toda virada para o mercado de trabalho, arrepio-me. Eu sou licenciada em Relações Internacionais, não é? Eu era Pois, daquelas alunas que com sorte teriam um emprego. E, portanto, não podemos matar a criatividade, porque senão matamos as ciências sociais, não é? Encaminhamos toda a gente para ciências exatas, ou para aquilo que seja o sabor do mercado. E, portanto, o que tem funcionado para nós é exatamente estas disciplinas de educação sexual compreensiva, em que se aprende também os comportamentos da tolerância, não gosto muito da palavra tolerância, traduzia aqui mal, os comportamentos da convivência, que se aprende como funcionam os corpos, que se aprende o que é autonomia corporal, como prevenir. No dia 1º de dezembro foi o Dia Internacional da Luta contra o VIH-Sida. As taxas de infecção são absolutamente assustadoras quando em face do nível de informação que nós temos, não é? E do acesso aos produtos que nós temos, e portanto, tudo isto tem que ser trabalhado. Eu estava a ouvir o João e escrevi aqui masculinidades, e depois fiz assim quando ele falou de masculinidades, porque pensei que é exatamente uma das conversas que nós temos que ter, não é? Nós temos experiências, e esta é de facto uma experiência quase rudimentar. Nós temos em alguns países do Sahel, bastantes até, e países vizinhos, uma coisa que se chama escola de maridos. E que começou por ser uma tentativa de ensinar aos homens que o comportamento que eles tinham em relação à saúde, à sua saúde, era mau para eles. É aquela coisa de nunca irem ao médico, é aquela coisa de um homem só vai ao médico quando cai. E, portanto, começou por aí. Começamos a introduzir noções de gravidez, período, saúde sexual e reprodutiva, na expectativa de que eles, saindo da escola, primeiro conversem uns com os outros e depois cheguem a casa, tenham esta conversa com as mulheres. E há elementos de transformação que são incipientes, não é? Até porque isto são processos que demoram muito tempo a consolidar, mas é muito interessante ver como em comunidades destas a violência cai a pique. Ah, Uhum. porque há uma conversa e há um desmantelamento das normas sociais. Eu sei que o João tem trabalhando isto, e eu às vezes nas conferências, quando falo de normas sociais, as pessoas dizem-me assim: mas são normas sociais, são pretensas e, portanto, parece assustador desmantelar normas. A coisa boa é que as normas sociais foram construídas, podem ser desconstruídas, não é? Demora Exatamente. quase tanto Demora tempo, assim. mas temos que o começar.
Não, e Obrigada, sobretudo Sofia. parece haver aqui, nada, parece haver aqui um desfazamento nas velocidades, não é? Que é aquela É, questão de que para se conquistar alguma coisa leva-se imenso tempo, para se fazer retrocesso é super rápido, não é? exatamente. A professora Lígia há bocado dizia isso, demoramos imenso tempo a colocar a educação sexual enfim, dentro dos currículos escolares, mas foi um rápido para o tirar de lá, não é? Que é o Uhum, momento em que estamos agora, de repente saltam fora, não é? E uhum, estamos outra vez nesta coisa casuística, em que felizmente ainda algumas escolas, algumas direções, algumas exato. mantêm a discussão dos temas, não é? Mas deixou de ser política, não é? Neste sentido transversal, e passou a depender das pessoas que estão o que é muito complexo, não é? Porque é quase uma questão de sorte, não é? Uma pessoa está quase a fazer figas para ver em que direção de escola é que a criança vai calhar, para ver o que é que vai ser abordado, quais são, enfim, e isto não pode ser assim, não é? Num certo sentido, porque depois tudo o que se consegue até ali, muito facilmente se anda para trás, não é? Como é que as instituições estão as instituições em Portugal, por exemplo, no seu entendimento, protegidas, ou seja, a própria instituição autopreservar-se-á de alguém que a queira atacar, digamos assim, ou não, isso. Não, eu sinceramente aí, Sofia, se me permite, eu acho que não. Aquilo que eu há bocadinho estava a falar da fragilidade da sociedade portuguesa, exatamente por causa da relação, da proximidade temporal ser tão curta com estes assuntos, não ter dado tempo à reprodução de gerações dentro destes assuntos e destas políticas. E a prova que nós temos da fragilidade das instituições, do meu ponto de vista, é o estado a que chegou o Parlamento. Nós temos um Parlamento português que é um desastre, é uma coisa horrível de ver. Em muito pouco tempo, o Parlamento perdeu completamente, perdeu dignidade, perdeu o respeito que as pessoas poderiam ter por aquele funcionamento, por aquele símbolo da democracia, e, portanto, é de facto assustador ver como em Portugal se destrói as instituições democráticas em três penadas. E há muito pouca gente a protegê-las. Porque, quer dizer, quando perante os comportamentos da extrema-direita no Parlamento se responde em nome da liberdade de expressão, epá, o mal-entendido é total. Quer dizer, a liberdade de expressão é daquelas coisas pelas quais se luta numa sociedade democrática, com instituições democráticas. Mas ali já não há democracia nenhuma, porque as pessoas são insultadas, são tratadas como membros de minorias, se têm uma deficiência, ou se são mulheres, quer dizer, os princípios mais básicos do Estado, da democracia do Estado português, em termos dos tratados de que o país faz parte, etc., são ali violados cotidianamente perante responsáveis que dizem, pois assim, é a liberdade de expressão. Tanta gente, quer dizer, lá está. Eu acho que isto tem muito que ver com a fragilidade da cultura política, da cultura científica e da cultura da igualdade. Quer dizer, eu vi cenas noutros parlamentos, de facto, chocantes, mas serem arrumadas em três penadas. Estou a falar de países europeus. Estou a falar de países europeus. Portanto, não sei, se calhar o caso de Espanha é parecido com o nosso, não sei, mas no caso português é absolutamente devastador ver a forma como o Parlamento é atacado enquanto órgão central da democracia cotidianamente perante a passividade dos seus próprios dirigentes. Sim, é minado por dentro, na verdade. Minado por dentro, completamente, exatamente.
João, tem aqui uma pergunta no chat que acho que podes ajudar a responder. A Francisca Batista pergunta o que é que aconselhariam, é válido para todos, mas agora peço ajuda ao João, para saber mais sobre as histórias dos movimentos e lutas sociais em Portugal, que leituras aconselhariam? Ou seja, para ter esta perspectiva do que é que foi acontecendo. Livros específicos, queres dizer? Sim, Há o que livros. aconselham a ler, enfim, não. Há várias obras sobre. Eu acho que primeiro as Uhum. pessoas têm que ter, antes de perceberem o que é que aconteceu em Portugal, têm que perceber um bocadinho, por exemplo, o que é o movimento feminista, o que é que ele fez em vários países, para depois perceberem a especificidade portuguesa dele. Nós temos um movimento feminista muito forte nos primeiros momentos do feminismo, mas depois tivemos o fascismo que se atravessa na sua história e as feministas não têm outra solução a não ser Claro. entregar a sua luta, na luta antifascista. Então, Uhum. eu acho que é muito importante as pessoas lerem coisas sobre movimento negro, movimento abolicionista da escravidão, movimento feminista, movimento ecologista, movimento LGBT, movimento de estudantes, que é uma coisa importantíssima, e claro, o movimento dos trabalhadores em geral e das trabalhadoras. Então, sem indicar nenhuma obra, porque seria uma lista interminável, procurarem informar-se a partir deste tipo de. Às vezes basta introduzir estas palavras que a pessoa dá logo por livros desse tipo. Eu estou-me a lembrar agora, num registro completamente diferente do João, muito mais terra a terra. Estou-me a lembrar de uma tese que achei, para quem gosta de contestar o conceito de género, há uma tese que é um trabalho participante feito numa escola, com turmas do oitavo ano, que é da Maria do Mar Pereira, e que se chama Uhum, Fazendo Género no Recreio. uhum, E que eu acho que é uma coisa fascinante, que é pois é. como é que os miúdos se tratam uns aos outros, os designativos que eles escolhem, a forma como se dividem. Quer dizer, não está lá o Estado a fazer coisa nenhuma. Aquilo é um movimento de criação do género Uhum. assente em ideologia de género que aquelas crianças receberam na sua educação, não é? E portanto está ali tudo, não é preciso ir muito longe. É muito simples, é uma observação participante. Uhum. Nós fomos trazendo aqui, à medida que íamos falando, esta questão da ideologia, Uhum. e enfim, lembrei-me também de juntar aqui, eu moderei uma coisa ao início da tarde relacionada com o trabalho, e o pacote laboral, e toda esta ofensiva, também Sim, bastante dura, que por aí vai, que por aí está a vir. E falou-se também desta. Há uma espécie de aversão agora a algumas palavras, parece-me, não é? Parece-me sim, que de cada vez que nos querem atacar. Falam, sim, querem ideologia, querem sim. política, não se pode falar de política, não é? Como se tudo não fosse política naquilo que fazemos, política neste sentido Claro, da polis em que vivemos todos, não é? Esta polis que habitamos, digamos assim. Nós, as forças progressistas, chamemos-lhe assim para simplificar, não é? Não estão a ficar também um pouco enredadas nesta trama em que nos estão a pôr de que não podemos usar certas coisas? Porque, quer dizer, eu tenho ideologia, mas que pessoa não tem? Eu nem sequer consigo conceber o estar na vida sem ter ideologia. Quer dizer, exatamente. é uma coisa que não sei como é que se faz Entendimento. isso, não é? Mas nós ficamos, entretanto, não podemos quase usar certas coisas, não é? Porque já sabemos que nos vão rotular aqui como, enfim, vão rotular na mesma, ainda por cima, não é? Portanto, ficamos aqui, acho, completamente tramados nesta coisa, não é? Mas eu acho que não. Eu acho que nós temos é que usar essas palavras independentemente do que as pessoas acham, porque a partir do momento em que começamos a claudicar do ponto de vista de vocabulário, já perdemos a disputa, porque isto também é uma disputa sobre linguagem, Claro, sobre discursos. E, portanto, aí é afirmá-los ainda mais. E deixarmos-nos de eufemismos, deixarmos de. ah, há coisas que não são negociáveis em democracia. E a questão da igualdade de género está inscrita na nossa Constituição enquanto tarefa fundamental do Estado. Ou seja, fazer isto, claudicar aí, quer dizer
entrar por um caminho que é um caminho que só vai conduzir ao desmantelamento de uma série de conhecimentos e de saberes. E deles a gente não vai abdicar, quer dizer, é impossível. Basta ver as propostas destes grupos. Para as mulheres é sempre regressem a casa, Exato. regressem à natureza. Ou Uhum. seja, sendo que a casa, para as mulheres, não é um local seguro nem nunca foi. Basta ver as estatísticas de violência de género. Hum. Portanto, nós precisamos também de dizer às pessoas não tenham medo. Não tenham medo, as pessoas não podem ter medo e a gente não podemos criar o espaço para que esse medo apareça. Ou para que essas pessoas consigam impor-nos uma política de medo. Mas, Mónica, no panorama internacional não tem sido fácil e tem sido preciso gerir muito bem as palavras que se usa e não se usa, porque também implicam perder Sim, acesso e, de sim. certa forma, desproteger pessoas, porque depois também é disto que estamos a falar. Como é que se encontra este equilíbrio? Porque eu acho que o João tem toda a razão, eu também acho que se deve não deixar cair, não é? Não deixar cair as palavras com todo o seu sentido, não é? Não, até porque elas importam e custaram muitos anos e muitas vidas até que se tenham conseguido afirmar, não é? Exato. E nós estamos constantemente nessa tentativa de, não é, de pelo menos evitar que se retroceda, o que eu acho que é uma coisa muito desmotivadora logo à partida, não é? Pois, pois, Entrar num combate, vamos pois, assim pois. dizer, em que o melhor que se vai conseguir é pelo menos garantir aquilo que se tem. Mas as palavras importam muito. E há cedências que não se podem fazer sob pena de se abrir uma conversa, de se questionar tudo, que é uma das coisas que mais me preocupa, é esta relativização de tudo, não é? Eu deixei É, de poder. Comecei com a história dos factos e que é muito revelador, não é? De perante estatísticas e perante evidências recolhidas no terreno, por vezes dizer, está bem, mas eu não concordo. Desculpem a leviandade com que vou dizer isto, às vezes dá vontade de dizer, mas não concorda com o quê? Qual é a parte do que eu estou aqui a contar com que não concorda? Às vezes não percebo, mas não posso pois. fazer, não é? Estou em constante diálogo. Nós tivemos algumas notícias, agora nestas primeiras fases, com cortes de ajuda pública ao desenvolvimento. Por exemplo, nós recebemos, nos primeiros 3 meses, do ano, o anúncio de que nos iam cancelar projetos no valor de 330 milhões de euros. É muito dinheiro, é muito dinheiro. E é claro que alguns destes cancelamentos vêm para que mais tarde o dinheiro seja oferecido com outras condições, porque Exato. essa é uma das estratégias, não é? Claro, Nós estamos a claro. ver uma série de países a quem foi cortada a ajuda pública ao desenvolvimento, a quem nos vão ser oferecidos acordos na área da saúde agora, e é claro que esses países vão aceitar, porque entretanto o volume dos cortes foi de uma magnitude e de uma brusquidez que não deu tempo nem para se ir buscar outros recursos, nem para ser substituído por outros grandes doadores. O setor privado não tem capacidade de substituir o dinheiro que foi retirado da cooperação. Uma das promessas ilusórias é de que se pode mobilizar recursos domésticos nos países onde trabalhamos, como se os países não mobilizassem recursos porque pura e simplesmente não querem, como se muitos deles não tivessem esmagados pelo pagamento do peso de uma dívida, que não lhes permite ter um orçamento autónomo, como se não tivessem a viver crises climáticas, conflitos. E, portanto, há aqui um discurso, uma mudança da narrativa. Nós dizemos muitas vezes que a cooperação internacional não é caridade. A cooperação internacional é uma parceria, é por isso que chama cooperação. Mas este novo discurso quer sim fazer disto uma espécie de caridade e de manter Sim, alguns de mão esticada para que outros determinem os termos dessa relação. E eu exato. acho que as Nações Unidas não podem ficar reféns disto. Hum, eu vou dizer só aqui uma coisa que não é minha e não, nem sequer é muito importante. Quando começaram os cortes e o ataque à agenda de diversidade, equidade e inclusão, uma das organizações não governamentais com que nós trabalhamos disse-nos que tinha inclusive retirado do site a palavra transformativo, porque como sabiam, a frase era dos orçamentos transformativos, porque como sabiam que o que estava a acontecer é que havia algoritmos a varrer as páginas para tentar perceber quem é que estava a trabalhar o quê, tinham receio que os projetos deles fossem confundidos com projetos na área do transgénero. E então tiraram É. o Oh, transformativo meu para não Deus. serem apanhadas nesta malha. Isto é.
eu não tenho outra palavra, é Jesus. deprimente, é triste. É Exato, é triste. isso, é Não há mesmo ciência deprimente. por trás disto, não é? Isto sim é uma cegueira ideológica, não é uma ideologia, é Claro, uma visão tunelar quase. exato. hum, e pronto, e portanto, isto é o que nós estamos a tentar mobilizar alguns parceiros novos. Temos depois aqui uma outra circunstância para a ajuda pública ao desenvolvimento, é que os doadores tradicionais e os mais generosos da OCDE, neste momento, estão-se todos a comprometer com esforços acrescidos na área dos orçamentos de defesa. E o orçamento é um único. E, portanto, se sai mais 2 ou 3% do PIB para o orçamento da defesa, Claro, são menos 2 ou Claro. 3% que estão disponíveis Uhum. para as outras áreas da cooperação. claro, claro. Temos também aqui uma pergunta da Ana Sofia. Se seria útil uma campanha pública, seria uma estratégia rápida e eficaz para dissipar a crescente narrativa contra os direitos de igualdade de género e sexual, professora Lígia? Vamos lá ver. Este, eu não tenho nada contra, mas tenho dúvidas sobre a eficiência dessa campanha, a não ser que seja possível contrariar os efeitos de ataque nas redes sociais, porque uma campanha pública precisa de apoio mediático. E como já discutimos aqui em várias ocasiões ao longo desta conversa, os média neste momento estão orientados para outro lado. Quer dizer, as campanhas não têm grande difusão e imediatamente sai uma imagem, ou uma frase, ou uma iniciativa, ela aparece imediatamente sob ataque nas redes sociais e, portanto, era preciso ter, ao mesmo tempo, uma preparação para contrariar esse efeito, já que, Hum, do ponto de vista dos média tradicionais, não há predisposição, não há. Os média tradicionais, por acaso é uma coisa que me preocupa, isto dito assim, a Sofia sabe muito mais do assunto do que eu, mas eu como cidadã, tenho a impressão que os média tradicionais nos estão a arrastar também para o precipício, porque este ataque à democracia hum, é também um ataque contra os média tradicionais. E os média tradicionais parecem estar só preocupados Alimentam, sim, essa narrativa. exatamente com as audiências e em reproduzir o que aparece nas redes sociais e, portanto, eu acho que estão um bocadinho a combater contra a sua própria sobrevivência, mas Sendo que eu acho que os médias tradicionais é um conceito muito amplo. é exatamente. Eu acho que são mais as televisões dentro dos É médias verdade, é tradicionais verdade, tem toda a do, razão. do que Há alguns todo. jornais que são exceção a isto, é Do que verdade. todo o jornalismo, num certo sentido, não é? Os Exatamente, média também são mais amplos do que o jornalismo, também é preciso é dizer. verdade. Não acho que todos os jornalistas estejam a participar dessa irresponsabilidade, como eu lhe chamo, e ainda bem. Portanto, acho que Pois, ainda temos aqui uma situação em que não estamos todos no mesmo, nesse pois, barco, pois, pelo pois. menos, não é? Mas de facto, eu acho que há uma correspondência, ou uma cedência cada vez É, maior de alguns média às próprias plataformas digitais. absolutamente, absolutamente. Mas a questão é essa também de haver aqui, de ser preciso um movimento muito mais alargado de responsabilização dessas plataformas. É porque essas plataformas então estão completamente aliadas de qualquer tipo de princípios e Completamente, de valores. Não completamente. respondem a coisa nenhuma a não ser aquilo que decidem no próprio dia responder, não é? E se há uma Portanto, coisa que nós podemos predizer neste preciso momento, é que amanhã ou depois de amanhã, muito em breve, nós vamos assistir à reação das plataformas e das tecnológicas americanas contra a legislação que a Comissão Europeia passou ou está a passar e que está a ser adotada proibições em alguns países. Não será preciso muito para ver a ferocidade desse ataque que envolve o próprio governo americano, porque o próprio governo americano, neste momento, é o grande defensor dessas plataformas tecnológicas, não é? exatamente. Sim, sim, sim. Eu acho que isso vai ser Vai absolutamente ser, digamos, o próximo capítulo, absolutamente. determinante, sim, porque está É completamente desregulado ainda. Isto ainda é uma coisa muito. completamente desregulado. E as pessoas têm muito pouco conhecimento sobre isso e sobre aquilo que lhes é, enfim,
tirado, muito pouco conhecimento sobre a forma como o seu próprio, aquilo que recebem é manipulado e é alimentado Completamente e é, manipulado. enfim, toda uma Não, série. e há miúdos a sofrer, há adolescentes a morrer, quer dizer, chegamos a um ponto que é uma coisa impressionante. E quando em qualquer país se levanta essa questão, é preciso proibir o acesso, proibir, não pode ser, então é a liberdade. Mas quer dizer, é a liberdade para Temos correr, só. para ser manipulado, Uhum. enfim. Vou deixar aqui uma questão agora muito assim mais complexa, diria eu, mas muito rapidamente e para fechar, talvez João, tu possas aqui ajudar. Tem aqui uma pergunta da J. Lima que diz que questiona o porquê de tantos suicídios de pessoas trans não binárias queer nas últimas semanas. Enfim, não é fácil provavelmente responder a isto, mas se calhar dar aqui alguma este ambiente que vivemos, se calhar posto assim, não é? Ou do Este ponto de ambiente vista que agora ambiente. falávamos dificulta para quem já pode ter algumas questões relacionadas com a saúde mental, algumas questões relacionadas com a autoestima. Não é um movimento muito favorável, um ambiente muito favorável, não é? Do ponto de vista de contexto sociológico, é totalmente. Estamos a viver um período tétrico desse ponto de vista, porque nós, por exemplo, acompanhamos em vários países a produção de legislação que retira direitos a estas pessoas. Estou a pensar, sobretudo, neste ponto, no caso da Inglaterra, Aham. aprovou, nem é legislação, são decisões do Supremo Tribunal que são É, exatamente. totalmente Que define contra o que os é uma direitos. mulher e o que é um homem. Exatamente. Auguram-se o direito de poder definir isso. Exatamente. Ninguém nas ciências sociais se outorgaria esse direito, porque essa é uma questão totalmente em aberto. E, aliás, é uma questão que nem sequer é uma questão que tenha particular relevância, porque estamos a Claro, falar de relações sociais. Então, claro. estamos a falar de relações sociais, não há uma definição única, obviamente. Depois, por outro lado, encontramos também campanhas muito fortes do ponto de vista destas ideologias de género, que são contra a existência destas pessoas. Portanto, temos todos os ingredientes para gerar aqui grandes ansiedades, grandes incertezas, processos depressivos e que podem culminar nisso. Agora, especificamente uma razão concreta, só esta de um contexto sociológico mais amplo. Mas Uhum. quer dizer, quando as pessoas põem em causa que as mulheres trans são mulheres, a priori, e transformando-as por exemplo, em estarem impossibilitadas de se dirigir a uma casa de banho ou de homens ou de mulheres, a priori, como está a acontecer em Inglaterra, e a serem alvo de ataques por isso diz-nos muito da criação de uma conflitualidade social, que é erigida sobre estas questões. Portanto, temos aqui todos os ingredientes para gerar esse tipo de resposta. Não vamos terminar assim de forma muito auspiciosa, vá, nem muito otimista, É, mas vamos terminar à hora marcada, até porque temos compromissos a seguir. Eu quero agradecer-vos muito esta conversa, acho que foi muito interessante. Um, É obviamente um diagnóstico, enfim, um retrato que não é muito animador, mas também acho que foi possível, ao longo desta conversa, perceber que nós. Acho que todos mantemos algum otimismo de que, como dizia a professora Lígia, as pessoas a dada altura percebam que isto é um disparate pegado, não é? Quer dizer, e percebam isso, enfim, vamos esperar que rapidamente, não sei se, acho que nós estamos nada otimistas na rapidez disso, mas vá que mantemos o otimismo de que venha a acontecer. Agradeço-vos muito em nome da SIG e do Obrigada. Sr. Jorge a participação neste vosso final de dia que sei que ainda por cima já deve ter sido longo. E vemo-nos em breve por aí e a continuação de bom trabalho para todos, porque também dependemos muito daquilo que os três, as três estão a fazer. Muito obrigada. Muito obrigada, obrigado. Sofia, Obrigada. também. Foi um prazer. Tchau. Obrigada.